fenômeno que eu acho bem interessante. A geração de pais que hoje estão com esses filhos, que estão aí entrando na vida adulta, é uma geração que veio de um discurso muito assim, não quero que meu filho sofra tudo aquilo que eu sofri. Né? Então eu vou dar tudo que eu não tive, eu não quero que ele sofra nada, nenhuma frustração, o que é muito ruim. Né? Então você vê pais falarem, meu filho é meu mundo, meu filho, como se a criança... Bom. E eu me lembro de uma vez conversando com o Isamitiba, ele dizia assim, Ana Beatriz, no meu tempo, e na educação japonesa, isso, o melhor bife, quando chegava a comida, iam para os mais velhos, para os pais. As crianças não eram privilegiadas. Hoje, as crianças são imperadores, né? Porque o pai e a mãe, meu rei, meu lindo, meu maravilhoso. Eu acho que, por um lado, isso é muito bom. A gente abriu o diálogo, as crianças hoje têm um acesso muito maior, têm uma relação muito mais fluida com os pais. Mas, por outro lado, a gente perdeu essa coisa do ser humano que precisa ser frustrado, que precisa chorar, ter dores, porque isso vai, como é que eu vou dizer, abrindo novos caminhos no cérebro para que aquela criança possa se tornar um adulto capaz de enfrentar as frustrações que virão. Não adianta, porque os pais falam assim, eu não quero que ele sofra, mas a vida vai fazer ele sofrer. Né? Quando um adolescente está chorando, em vez de falar não chora, deixa ele chorar. Ouve por que ele está chorando. Porque a geração que foi para o mercado de trabalho, em geral pai e mãe trabalham muito, e aí compensam os filhos com coisas materiais ou com excesso de zelo. É interessante porque esses adolescentes, eles criam um discurso que eles querem liberdade. Mas na realidade, liberdade requer coragem. Coragem, determinação, saber que vai ter sofrimento, não é livre. Liberdade é um bem muito precioso, tem um preço caro. Então é muito interessante que eles falam que querem liberdade, mas quando você fala, tá bom, então você está livre, vai, eles não vão. E é tão interessante que eles jogam com isso, porque os pais ficam tão apavorados de não terem o controle dos filhos e justificam isso pela violência ou por N coisas. Mas eu acho assim, que a gente tem que rever isso, porque eu me lembro que na minha geração, a gente queria muito morar fora, morar sozinho, né? Antes de casar, antes de ter... Exatamente, a gente queria ter essa coisa de alugar um apartamento, montar. Isso tinha um preço muito caro, né? Mas eu pelo menos me dispus a pagar. Eu me lembro que, assim, tinha gente que falou, não, mas eu vou comprar um carro, porque eu ficando na casa dos meus pais, eu posso comprar um carro. Eu preferi, na época, alugar um apartamento e viver experimentar essa vivência que é fundamental. Que é a gente acostumar a saber o que a gente pode, não pode. É nessa hora que a gente descobre que tem conta, tem condomínio. Primeira vez que eu saí de casa, as contas começaram a chegar, eu liguei pro meu pai e falei, o que é isso? É luz, gás, telefone? Ele falou, todo mês. Então você tem que saber. Eu tomei um espanto, porque eu achava que se pagava. Quando eu fui vendo que a coisa era maior, deu vontade de voltar pra casa. Mas uma coisa, tipo assim, eu tenho que nem que seja para voltar depois. Foi maravilhoso. É aquele negócio, a gente teme o voo, mas não tem sensação melhor do que voar. Exato. Né? Então, assim, essa coisa da gente saber que o voo só ocorre se a gente se joga no vácuo. Né? E viver isso, a gente tem que se jogar muitas vezes no vácuo. Então, por exemplo, eu lido com os adolescentes e todas as vezes que eles vão chorar, eu nunca falo para eles não chorarem. Eu quero que eles chorem. Eu quero ser um ombro amigo no choro. Mas se eles estão chorando, eles estão sentindo, eles estão botando cicatrizes nas suas almas, no seu coração, eles estão vivendo. E não existe nada que substitua a vivência. Se ele não for viver, o que vai acontecer mais tarde é que ele vai ter vivências totalmente fora de época. Então, assim, a adolescência é um turbulhão, que precede a vida adulta? E é difícil a beça. Então, assim, vamos acolher o sofrimento, mas não vamos dizer para o adolescente, não chore, não sofra. Não, ele vai fazer isso tudo. Porque se você faz a passagem certa, é sinal de que você educou bem. Eu vejo pais e mães falando assim, não, mas ele está tão novo, está indo embora. Eu vou ver, o menino tem 28 anos. Né? Você pensa que está falando de uma criança. E aí eu falo, não, mas olha só, pensa só. Tudo deu certo. Como deu certo? Tudo deu certo. Ele está indo embora porque ele se fez na vida, vocês deviam estar felizes.
E eu noto que os pais não entendem isso, que a felicidade é do dever cumprido, né? Você vai até um certo ponto, depois é da vida. Não, a gente não evita o sofrimento de ninguém, né? A gente pode ser solidário com os sofrimentos, mas a gente não tem como viver pelo outro, nunca, né? Exatamente. Nem que a gente seja pai, nem que seja mãe e que ame seus filhos. Então, assim, o ser humano, eu diria que o ser humano amadurecido é um animal em extinção. Hoje em dia eu vejo raríssimas pessoas que estão tendo o conhecimento, a sabedoria do amadurecimento. Poucas pessoas. Você vê ao contrário, adultos que foram, jovens adultos que foram Peter Pan e hoje estão pessoas de 60, 70, 80 anos ainda com uma coisa de querer ser garotão, né? Ou garotona, o nada contra na questão física, na saúde, mas a cabeça, a gente quando amadurece, é para outra batida, é a batida de saber que tudo passa, é a batida de saber que não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure. E tá nessa engrenagem que é a evolução humana de boa, sabendo que a gente está aqui, não é para ser satisfeito, não é para viajar o tempo todo, não é para ser feliz, é para evoluir. Acho que é o medo de ser sozinho, né? De ser autossuficiente. E tem uma coisa, a única pessoa que vai estar com a gente até o último momento é a gente mesmo. Ninguém morre acompanhado, você não morre sozinho. Então eu acho que isso a gente não se toca, que amadurecer não é uma coisa de pegar a responsabilidade, é ter a tranquilidade para começar uma outra etapa da vida, que é essa coisa de se espiritualizar, que é caminhar para a questão da espiritualidade. A espiritualidade é uma questão de uma fase da vida de sabedoria. Ninguém se espiritualiza com 17, 20 anos. Exato. Tudo tem um tempo. E eu fico pensando, os Peter Pans de hoje, como é que eles vão estar com 70 anos? Eles vão ser crianças também? Porque é patético. Uma criança, um Peter Pan, 70. Aos 30 é até engraçado. Fica como aqueles personagens do Chico Anísio, que tinha o jovem, né? Pô, pai, pô, pai. E eu acho assim que o amadurecimento é uma experiência que não dá para ser vivida por outra pessoa. Não. É uma vivência que a gente tem que fazer para ser inteiro. Não dá para passar nessa vida sem amadurecer.